não era para acontecer. Os Estados Unidos, com pouco mais de 80 anos, deveriam ser o símbolo de liberdade e união. Mas em 1861, a nação se partiu ao meio. Irmãos lutaram contra irmãos. Cidades arderam em chamas. Mais de 600 mil vidas foram perdidas. A Guerra Civil Americana foi um choque de ideias e identidades. Por que isso aconteceu? O que levou o país ao ponto de ruptura? E como essa guerra transformou a América? Esta não é apenas uma narrativa de batalhas, é a história de espiãs, de pessoas escravizadas que se tornaram soldados, de famílias destruídas e de uma nação obrigada a se reconstruir. É uma história de ruína e resistência. Sementes da divisão. Muito antes do primeiro tiro em Fort Sumter, as fissuras já estavam abertas. No centro de tudo estava a escravidão. No sul, a economia dependia profundamente do trabalho escravizado. Algodão, tabaco e arroz sustentavam a riqueza da região. Em 1860, quase 4 milhões de pessoas viviam escravizadas. A escravidão não era apenas um sistema de trabalho. Era uma base social, política e cultural defendida com fervor. No norte, a industrialização avançava. Embora o racismo fosse forte, a economia não dependia da escravidão. Crescia o movimento que defendia seu fim, ou pelo menos a proibição de sua expansão para novos territórios. A disputa era também sobre poder. Quem definiria o futuro da nação? Os novos estados permitiriam a escravidão? Tentativas de compromisso, como o compromisso do Missouri e a Lei Kansas-Nebraska, apenas adiaram o conflito. Em 1857, a decisão no caso Dred Scott inflamou ainda mais os ânimos. A Suprema Corte declarou que pessoas negras escravizadas não eram cidadãs e que o Congresso não tinha autoridade para proibir a escravidão nos territórios. Para muitos, aquilo foi a confirmação do confronto. 2 anos depois, John Brown atacou o Arsenal Federal em Harpers Ferry, esperando iniciar uma revolta de escravizados. Foi capturado e executado. No norte, tornou-se mártir. No sul, símbolo de ameaça. Quando Abraham Lincoln venceu a eleição presidencial de 1860, os líderes sulistas viram o prenúncio do fim da escravidão. A Carolina do Sul se separou da União, seguida por outros estados. 11 estados formaram os Estados Confederados da América. A União se recusou a aceitar a separação. A guerra tornou-se inéfita. Fel o início do conflito. Em abril de 1861, tiros ecoaram sobre Fort Sumter, na Carolina do Sul. A guerra começava oficialmente. Ninguém morreu naquele primeiro confronto, mas a esperança de evitar o conflito morreu ali. No início, muitos acreditavam que seria rápido. O norte tinha indústria, ferrovias e maior população. O sul possuía liderança militar experiente e forte tradição guerreira. Ambos subestimaram a dimensão do conflito. A confederação liderada por Jefferson Davis afirmava defender os direitos dos estados, mas seus próprios líderes deixaram claro que a escravidão era a base de seu novo governo.
A primeira grande batalha, em Bull Run, mostrou que a guerra seria longa e brutal. Generais confederados como Robert Lee demonstraram habilidade tática impressionante. Em 1862, a Batalha de Antietam tornou-se o dia mais sangrento da história americana. Deu a Lincoln a oportunidade de mudar o rumo do conflito. Em 1863, ele anunciou a proclamação da emancipação, transformando a guerra em uma luta declarada contra a escravidão. Homens negros puderam se alistar no exército da União. Ao final da guerra, cerca de 180 mil soldados negros haviam lutado pela liberdade. Entre eles estava o 54º Regimento de Massachusetts, que enfrentou pesadas perdas no ataque ao Forte Wagner, mas provou a coragem e a determinação dos soldados negros. O ponto de virada veio em Gettysburg, em 1863. Após 3 dias de combate intenso, a União conteve o avanço confederado. Foi o início do declínio do Sul, uma guerra de desgaste. Com o passar dos anos, a guerra tornou-se uma batalha de resistência. Em 1864, o general Ulysses S. Grant assumiu o comando das forças da União e adotou uma estratégia de pressão constante. Ao mesmo tempo, o general William Tecumseh Sherman liderou sua marcha para o mar, devastando infraestrutura. Nos hospitais, o sofrimento era extremo. Doenças matavam mais que as balas. Amputações eram comuns. Ainda assim, figuras como Clara Barton emergiram como símbolos de compaixão, organizando ajuda aos feridos. Mulheres assumiram papéis essenciais, administrando propriedades, atuando como enfermeiras e até lutando disfarçadas. Harriet Tubman, já famosa por ajudar pessoas escravizadas a escapar, liderou uma operação militar em 1865. Após meses de cerco, o general Robert E. Lee se rendeu a Grant em Appomattox. A guerra finalmente terminava. Consequências e reconstrução. A paz não trouxe alívio imediato. Mais de 620 mil pessoas haviam morrido. O Sul estava devastado. Cidades destruídas. Economia arruinada, sistema escravista abolido. A 13ª emenda, ratificada em 1865, aboliu oficialmente a escravidão. Milhões de pessoas conquistaram a liberdade legal. O governo federal ocupou o Sul e criou políticas para integrar os estados novamente à União. Homens negros votaram e assumiram cargos públicos. Escolas foram abertas. Ao mesmo tempo, surgiram grupos supremacistas como a Ku Klux Klan, que usaram violência para tentar restaurar o domínio branco. Apesar das dificuldades, a guerra redefiniu a identidade nacional. Antes, dizia-se, os Estados Unidos são. Depois da guerra, tornou-se os Estados Unidos. É uma única nação indivisível. A tecnologia também mudou a forma de vivenciar conflitos. O telégrafo, as ferrovias e a fotografia aproximaram o público. Mas o maior legado foi forçar o país a encarar suas próprias contradições. A frase "todos os homens são criados iguais" deixou de ser apenas ideal
tornou-se um desafio concreto. Mais de 150 anos depois, o debate sobre memória, símbolos e justiça continua, porque a história de uma nação dividida nunca termina completamente.